temos que falar português bem claro, não é possível que o São Paulo entrou em campo de uma forma tão covarde, tão frouxa como no sábado. Aí o Arauz faz aquela bobagem. Não é só lá, viu? O Arauz faz aquela bobagem que tinha que ser expulso mesmo aos 48. Eu falei, bom, o jogo vai mudar, Pascoal. O São Paulo volta pro segundo tempo. Quem ligou a televisão não viu o primeiro tempo, acho que quem estava com a menos era o São Paulo. Sim. O melhor jogo do Corinthians foi o Jair. Pascoal, o que acontece com o São Paulo quando vai jogar o Corinthians na Arena? Eu vou dizer para você o que eu disse para uma importante figura do São Paulo. O São Paulo jogou de fraldão. Conseguiu se perder. No gol, você viu no gol? Os caras passam do lado dele e deixam ele no vácuo. Ele conseguiu se perder. O técnico. Ele conseguiu se perder completamente. Ele se perdeu. Ninguém puxou tapete do Aguirre. Ninguém queria. Não teve nada disso. Ele caiu sozinho. Ele caiu pelas convicções ou pela falta de convicção dele, pelo jeito dele. Não. Médio, até a página 9. O Aguirre, essa aqui, né? Estúdio novo, primeira vez. O Aguirre é um cara muito gente boa, cara. É. Muito gente boa. Não, isso é. Não tem jeito de você, de um grupo, brigar com ele. Não tem. Mas ele desagradou todo mundo. Não, eu tenho dúvida. Eu acho que o problema dele foi com o Nenê. Por quê? No entender dele, o Nenê não estava jogando bem. Ele colocou o Nenê do lado de fora, no banco. E isso ele criou um problema. E a gente sabe muito bem como funciona time de futebol. Time de futebol tem os seus guetos, suas panelinhas, né? Então alguém deve ter comprado ali... E como você explica o segundo turno do São Paulo? O segundo turno de São Paulo? Com relação a isso, Armani, desculpa aí, antes de você as responder lesões, tem que ver. O Aguirre, quando ele chegou, o primeiro cara que ele escanteou no time foi o Diego Souza, que também tem a sua representatividade. Mas foi diferente, mano. Ele chegou pro Diego e falou assim, escuta, você é o meu camisa 9. Você é um cara que eu deposito totais... Ele não escanteou. Não, então você vai sair... Não. Você vai sair... Se preparar pra voltar. Você vai se preparar pra voltar. Exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, com o Nenê, não. Com o passar do tempo, o Nenê não estava jogando bem, não justificava a presença dele, até porque aí eu acho que faltou visão, faltou leitura pro Aguirre. Por que o Nenê cai de produção? Porque o Everton não estava jogando. Mas, ô, Sormani, eu acho que tem alguma coisa mais aguda aí acontecendo, cara. Eu não acho que a crise no São Paulo passa só pelo relacionamento do Aguirre com o Nenê. Eu acho que faltou percepção para a diretoria de futebol do São Paulo, encabeçada pelo seu Mas daqui a pouco vamos falar disso, mano. Eu queria entender como é que sábado, o Corinthians que não joga uma partida bem, eu não me lembro do Corinthians jogando bem esse ano, faz tempo. Mas jogou sábado. Foi a melhor partida do Corinthians sob o comando do Jair Ventura, foi sábado. E eu queria entender a postura tão covarde e apática do time de São Paulo. É isso que eu tô falando, Benja. Tem alguma coisa acontecendo no elenco do São Paulo, é um racha, tá na cara. E faltou percepção para a diretoria detectar isso antes. Agora mandar o Aguirre embora é a solução dos problemas? Não é. Mano, a diretoria e o elenco do São Paulo, a diretoria e o presidente do São Paulo já tinham detectado. Vocês já ouviram falar em calculadora? Você já ouviu falar em calculadora? Demoraram demais para achar o que aconteceu. Sabe por quê, Sormani? O São Paulo, por mais que ele tenha um elenco enxuto, mas dos grandes times, o São Paulo é o time que abdicou de outras competições mais rápido. O São Paulo focou no Campeonato Brasileiro muito cedo. Você tem razão. O São Paulo ele foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, foi eliminado precocemente da Copa Sul-Americana e focou somente no Campeonato Brasileiro. O São Paulo teve uma queda vertiginosa de rendimento, justamente por alguma coisa que aconteceu internamente que não vazou. Mas faltou uma percepção para a diretoria ter detectado isso com antecedência e ter preservado o Aguirre. Conversou com ele, chamou o Aguirre, conversou com ele. A gente não falou Conversaram aqui. agora, Pascoal. Conversou mais o São Paulo teve uma queda de rendimento já há muito tempo, mano, Pascoal, não é de agora. Há um mês e meio, o seu mano ainda estava aqui, eu conversei com uma figura do São Paulo que me disse o seguinte, se não ficar entre os 4 primeiros, o treinador vai cair. Ele não me disse isso. Não me disse isso. Não me disse. Se não ficar entre os 4 primeiros, não vai ficar. O que determinou a saída do Aguirre foi perder o controle do vestiário, como se diz na gíria do futebol. Perder o controle do vestiário. Ponto. Segundo, eu vou dizer literalmente as palavras. Eu trouxe até o papel. Porque eu marquei o que o cara falou pra mim. Não, trouxe papel. Porque é o seguinte, eu não vou falar nada do que a pessoa não me falou. Eu vou marcar aqui. Isso aí? Ele falando e eu anotei. Até que você anotou esse negócio aí. Aqui no meu caderninho. Onde você tava quando o cara te ligou, Pascoal? Tava na mesa. Lá em casa. Aqui, ó. O cara falou pra mim assim, ó. O cara é futebol? Pascoal não tem fone de Eu não vou falar. Você sabe quem é. Você sabe com quem eu falei. Aqui é o seguinte, ele falou pra mim assim, Pascoal,
Teve uma semana cheia de treinamento. Nessas últimas semanas, semana cheia. O que aconteceu com o time? Piorou. Piorou. O time do São Paulo não ataca. O time do São Paulo vive com esse negócio de jogar na retranca. Não aguento mais, não dá mais. Não dá mais para ficar reagindo a um placar. Buscar aquilo que você pode ter. Você pode atacar e fazer o gol, não reagir para buscar um gol. O São Paulo, as pessoas se aporrinharam com isso. Outra coisa, ele falou aqui, o time do São Paulo jogou contra o Corinthians e foi um desastre total. O que o São Paulo fez contra o Corinthians foi determinante para a queda do treinador. A palavra dele foi assim, foi um desastre total. A pessoa vai saber com quem eu falei. Um desastre total. Ele me disse isso, um desastre total. Não pode acontecer mais. O São Paulo quer uma vaga direta para a Libertadores da América, porque o São Paulo tem compromissos no começo do ano. O São Paulo tem jogar nos Estados Unidos o torneio, vai receber uma boa grana, e ninguém está jogando dinheiro fora, volta para jogar o Campeonato Paulista. Se tiver que voltar para dividir o Campeonato Paulista com a primeira fase da Libertadores, porque serão 2 jogos, 4, né? Ou até 4, dependendo da classificação, o São Paulo não vai ter elenco para isso. Já vai esforçar o time no início da temporada. Então há um planejamento. Está feito isso. Outra coisa, não é só o Aguirre que foi colocado nessa reta aí, não. Tem mais gente colocada na reta. E hoje, quando vai... Tem o Lugano e o Ricardo Rocha. A minha informação... E os jogadores, são cobrados? Não. Os jogadores serão. Pascoal. Quando acabar o campeonato. Quando acabar o ano. Serão. Pascoal, quando acabar o campeonato, eles serão. Vê se procede ou não. A pessoa falou pra mim que o Lugano ficou bem pé de raiva com essa demissão aí e que o Lugano foi voto vencido e o Raí não quis bater de frente, que quem mandou demitir o Aguirre foi o Leco. Foi. E o Raí não quis comprar a briga, falou tudo bem. Não, porque ele já não sei a opinião. Aí já a única que eu não sei é do Ricardo Rocha. Mas que o Lugano foi voto vencido. Lembra da reunião... Mas o Lugano participa desse tipo de votação? O cargo do Lugano, na reunião, gente, não tem nada a ver com votação. Indicou votação. Não, mas indicar, Flavinho, mas peraí. Uma coisa é você falar, pô, tem o nome de um cara X, assim, uma indicação. Mas o Lugano, ele não tem essa participação toda, pelo menos pelo cargo que ele ocupa lá. Que tem participação, ele é um representante aí de relações internacionais de São Paulo. O Raí, sim, é o homem importante. Não, ele é da interligação do elenco do grupo. Semana passada, você não estava aí, semana passada o Lugano deu uma entrevista. Pô, ele rasgou o Nenê. Ele rasgou, Posso falar um... Falou, joguei com ele lá no Paris Saint-Germain. Mas ele é jogador de biquinho mesmo. Não, mas peraí, Benja. Você chegou a ver a entrevista do Lugano, mesmo ele falando? Porque eu ouvi o Lugano ali, inclusive a imagem da entrevista, eu não achei que foi rasgando, não. A postura do Lugano é tipo de entendimento. Falou, meu, o Nenê é assim mesmo, eu conheço. Porque faz parte do pacote. Existe uma entonação, porque quando você lê uma matéria, fala, pô, pelo que eu li aqui, eu interpretei que o Lugano rasgou o Nenê. Esse cara é cheio de biquinho mesmo. Tem uma outra interpretação. Tem letra no meio disso tudo, é letra, o cara da letra. Pascoal, ele foi questionado a respeito... Mas ele foi questionado a respeito da situação do Nenê, de ter deixado o Morumbi um pouco antes. Você viu o Lugano criticar o Aguirre alguma vez? Mas, Benja, ele foi questionado, não foi que ele falou, gente, tenho que falar uma coisa aqui. Os repórteres perguntando, gente, pera, Benja. Mas se você não quer passar, se você não quer dar a letra... Ele está sendo perguntado, ele está ali para tentar amenizar uma situação de crise. Então, se ele falou, eu conheço o Nenê, é um cara que ele age assim, o Nenê é um cara que é vitorioso, ele quer sempre ganhar. Se o Lugano não quisesse mandar... Se o Lugano não quisesse mandar o recado... Manda a letra, pergunta e fala assim, o Lugano, isso é com a Aguirre, deixa ele se acertar. Eu vou sentar com o Nenê e vou resolver isso aí. Fica tranquilo que eu resolvo. Deu a letra, mano, deu a letra. Não seria assim. Ele foi... Lógico que deu. Ele foi incisivo. E ele tem peso, mano. Ele teve peso. Quer dizer, um cara que tem peso pra indicar o técnico, que não é indicar um preparador de goleiros, indicou o técnico, né? Então, se a demissão do Aguirre não passou por ele e ele tá bravo, pode esquecer. Eu acho que o Lugano acho que não fica pro São Paulo nesse triunvirato aí de direção. Não está decidido ainda se o Lugano vai sair. Não vai sair. Nem se o Ricardo Rocha. Agora, talvez não saia agora. Não sei. Talvez. Eu tô dizendo talvez. Para não agravar. Talvez vá até o fim do ano para não gravar tanto. O Jardine assume agora o elenco do São Paulo. Eu tenho uma divergência com o Benja a respeito do número de treinadores do São Paulo.
porque eu acho que tem algumas repetições, né, de treinadores. Sim, mas repetições conta como mudança de treinador. Quando você faz, quando você vai ter... tem 13, mas eu acho na verdade a lista são 9, porque tem 9 Milton Cruz passou. Não, mas são trocas. Pintado 2 vezes. Troca. É como se ele tivesse ido voltar. Lógico. É o que eu falei pra ele. Eu acho que são 9, ele acha que são 13. Não, eu não acho, são 13 trocas. São 13 trocas. O São Paulo quer mesmo, Pascoal, pro ano que vem é o Cuca. Não, é o Abel Braga. Quem eles querem, o nome principal... Não. O nome principal é o Abel. Pascoal, quem é que eles querem? Posso falar para você? O Cuca corre forte, mas o nome principal é o Abel. O cara me falou que a diretoria do São Paulo trata internamente o nome do Abel como até um plano C, porque eles sabem que o Abel não quer sair do Rio de Janeiro. Não é plano C, o Abel é plano A. O Abel é plano A, número 1. O Abel é plano A, o Abel é um namoro do São Paulo já de algum tempo, tá certo? Só que eu acho que a coisa tá meio confusa porque a eleição do Flamengo é dia 8 de dezembro. O nome do Abel dentro do Flamengo é quase que uma unanimidade. Então, mas o plano C não é, não. É o plano A, sim. Não. Durante um tempo, foi o nome que o São Paulo buscou. Mas diante das informações que até os interessados sabem a respeito aí do plano que o Abel tem para o ano que vem, o Abel não quer sair do Rio de Janeiro, gente. Pode acontecer uma reviravolta? Claro que pode. No futebol tudo pode ocorrer. Mas essa pessoa que me deu essa informação disse que o Abel hoje já não é mais o plano A justamente pelo fato dele não querer sair do Rio de Janeiro. O São Paulo ele tem um interesse no Abel. Se o Abel levantar o dedo e falar quero trabalhar no São Paulo, é óbvio que o São Paulo esse é o ponto. O Abel querendo... Mas o Cuca hoje, em termos de viabilidade de negócio, gente, pro São Paulo se o Cuca não ficar no Santos. É só você... Não, mas não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ficar. Isso que eu ia falar. É só vocês perceberem o que o Cuca tem feito no Santos. Claro. Qualquer coisa é problema pra ele. Exatamente. Entendeu? O roupeiro entrou com o pé esquerdo no vestiário e não com o pé direito. Mas não dá. Como é que o cara entra assim? Aí o ônibus saiu em segunda e ele achou que deveria ter saído na terceira marcha. Tudo o Cuca está arrumando problema no Santos para não ficar em 2019. A informação que eu recebi do Cuca é o seguinte: toda a comissão que trabalha com ele, inclusive o irmão dele, o Cuquinha, todo mundo quer ficar no Santos, menos ele. Todo mundo está tentando fazer. Exato. Mas o que os caras estão fazendo? Conversando com ele, Cuca, olha aqui, já começamos o trabalho, a gente já conhece. Os caras vão investir, não sei o que. Não, o ano que vem. Mas só que não tem multa. Não tem multa. Então tá. O Carlinhos Neves, Rosan, Cuquinha, o fisioterapeuta lá, como é que chama lá o fisioterapeuta? Eu não me lembro. Então, tudo que acontece no Santos, por exemplo, o Santos vai jogar o... Como é que aconteceu? Estava lendo outro dia, não sei quem foi demitido. Estou sabendo por vocês. Sabe? Isso com relação à troca de jogo ali da Chapecoense. Chapecoense, Outra coisa, espera um pouquinho. Eu tô sabendo por vocês da mídia. O Cuca é funcionário, assim como o Abel ou qualquer outro treinador, é funcionário do clube. O clube tem que saber o que é melhor pra ele. Porque depois do final do mês, o cara quer receber direitinho o salário dele. Se o Santos entende que é melhor jogar aqui, vai jogar aqui. Se ele acha que é melhor jogar lá, vai jogar lá. Então, o que tá fazendo o Cuca nesse momento? Qualquer problema, se vai jogar na Vila Belmiro, você... mas podia ter jogado no Pacaembu, gente. O Pacaembu tá gramado perfeito. Joga hoje. Não, eu tô dizendo o seguinte, que tudo que o Pérez, a diretoria, faz, o Cuca acha ruim. Que o Cuca... Ou seja, claro, tá na cara. São Paulo? Tá na cara. Eu comentei isso com o Facincani outro dia. Sim. Mas escuta, gente, observem os movimentos do Cuca. Tentem investigar. Eu não tenho tantas informações no São Paulo. Eu acho que o Cuca vai acabar no São Paulo, gente. Tá na cara. A informação que eu tenho de São Paulo é que o Conselho de Administração do São Paulo tem um Conselho de Administração. O Conselho de Administração de São Paulo, algumas pessoas que já entraram em contato com o presidente do São Paulo querem um treinador novo. Treinador de baixa faixa etária. É verdade que esse André Jardine é o nome que o São Paulo aposta? Beija, desculpa, não dá. Não quero monopolizar aqui, mas pelo amor de Deus, pô. O São Paulo não pode fazer o que o Flamengo já fez. Primeiro com o Zé Ricardo e agora com o Barbieri. Escuta, o São Paulo não pode efetivar o Jardine. Vamos supor, o São Paulo pega os últimos 5 jogos, ganha todos, faz 15 pontos. Obrigado, Jardine. Legal, você vai voltar lá pra base. Não, vai continuar técnico. Vai voltar a ser assistente técnico. Ele não pode ser um novo Carille? Você tá brincando, pô. Veja, por que não? Veja, o Jardine trabalhou com quem?
Quem o São Paulo teve de técnico de... Qual foi o projeto do São Paulo vencedor? O que ele vivenciou como vencedor, como ganhador? O Carille, não. O Carille trabalhou com o Mano campeão, com o Tite campeão. Campeão do mundo. Ele não teve base nenhuma no São Paulo. A situação do Jardine se assemelha a do Osmar Loz. Ele era um cara da base, consagrado na base, mas ele não é um cara do futebol. O Carille não era da base. O Carille era da comissão dos caras. Mas o Jardine passou agora. Passou com a chegada do São Paulo não pode cometer esse erro de efetivar o Jardine. Se o Jardine ganhar os 5 jogos, obrigado, passar bem com ferro elétrico. O ano que vem arruma um treinador. Não pode o São Paulo, Flamengo, Grêmio, Atlético, esses times não podem pegar crianças para colocar de técnico de futebol. Não pode. Eles são muito grandes. Esses caras não têm estofo para dirigir um time grande. Há exceções? Mas você vai apostar, depois você tem todo um planejamento feito para um ano. Você vai colocar um técnico assim? Não pode. São Paulo está voltando para a Libertadores. São Paulo vai jogar a Libertadores, que é o sonho da torcida, da nação são paulina, é a Libertadores. Vai jogar de novo ano que vem. Sabe, é um time que tá se reerguendo. Tentando ganhar. Exatamente, quase ganhou. Agora, 2 anos que o São Paulo está na zona de rebaixamento e esse ano nós discutimos aqui. Treinador. A pessoa que eu mandei uma mensagem para 2 pessoas que eu conheço. Manda para esse caboclo seu aí, que é teu informante lá. Pergunta do Cuca para ele. A comissão de administração do São Paulo. Cara que é o Cuca, eu perguntei 2 nomes para a pessoa com quem eu conversei e os 2 eles me disseram não. Eu perguntei 2 nomes e a resposta foi quais 3 nomes? desses. Vanderlei Luxemburgo e Rogério Ceni. Aí eu falei, tem chance? Não. Vanderlei nunca vai trabalhar no Não, perguntou o Cuca, Pascoal. Mas peraí. O cara que você tem que perguntar, você não perguntou. Não tem nada. Ele conseguiu, não. Falar com o cara. Pascoal, olha, ganhou o programa. Quem tá desempregado? Osmar Loz. Pergunta, ó, Lula Pereira, Thiago Largue, e Jair Pereira. Peraí, Jair Pereira assiste a gente todo dia. Ó, ganhou o Oscar. Pascoal, Zidane, você perguntou? A resposta foi não? Eu mandei. Vou mandar agora. Guardiola, vem? Posso mandar agora Pascoal, tá de sacanagem. A gente não consegue nunca falar com esse cara, que é importante que o Pascoal fala. Quando ele consegue falar, ele pergunta, escuta, tem chance do Luxemburgo de quem outro? Pera que o Musca. O Rogério Ceni. Não, mas então repetindo. Soares. Não, mas O que eu queria perguntar é o seguinte: o problema do São Paulo, é treinador só? Olha aqui, na gestão do Leco, de outubro de 2015, agora, novembro de 2018, estão falando de 3 anos, estão falando de 13 treinadores. Eu falei 9, você falou 13. Não, são 13 trocas. 13 trocas, desculpa. 9 nomes e 13 trocas. 13 trocas em 3 anos. Já trocou diretor de futebol, aí falou que precisava ter ex-jogador, precisava ter ídolo, tá tudo aí. E o time continua a mesma porcaria. São 13 trocas, quer dizer, em 3 anos, né? Isso? 15, 16, 17... Tem faltado São 4 trocas por ano, a média. Mas peraí, qual treinador consagrado que o São Paulo colocou ali no cargo, com exceção do Muricy, que você diga, olha, esse cara tem que bancar o trabalho. Muitas vezes o cara coloca, mas é que tal, Flavinho? Aí o cara optou por sair. Não foi a diretoria que mandou embora, foi o caso do Balsa também. Mas é que eu falo. Então tem faltado para a diretoria do São Paulo convicção. E eu repito aqui, não é chute não é feeling. O cara me falou, entre esses 2 nomes aí, entre o Abel Braga e o próprio Cuca, hoje, em termos de viabilidade do negócio, o Cuca é muito mais próximo de acertar com o São Paulo do que o Abel. O Abel ele não quer deixar a cidade do Rio de Janeiro. Ele pretende continuar aqui. Então, ele passa a ser, tipo, todos os canhões voltados para o Flamengo. É plano A do Flamengo. Até porque, o que o Flamengo pagaria para o Abel... O São Paulo não vai pagar. É o dobro. Pois é. Então, é muito mais viável acontecer esse negócio com o Flamengo do que com o São Paulo. Não é que o São Paulo desistiu. Se o Abel fala, quero dirigir o São Paulo... Ó, Benja, só para falar aqui, ó, o plano do São Paulo é no nosso site, foxsports.com.br, foi feita uma pesquisa aí com os nomes que estão disponíveis no mercado, tá? Aí não entrou o Cuca. Abel, Luxemburgo, Roger Machado e outros. Então o Abel aparece como favorito para a torcida do São Paulo com 45% dos votos. Luxemburgo com 18% e o Roger com 6%. Agora, o interessante, eu até estava conversando aqui agora com o João lá na internet, é confrontar agora o vencedor com os caras que não estão no mercado, que estão empregados. Que é, por exemplo, o caso do Cuca.
Então, isso seria legal, é um indicativo para saber como é que o torcedor reage a isso. Renato, vai acabar o contrato. Vai acabar o contrato. Ué, porque o São Paulo podia fazer um movimento nesse sentido, entendeu? Mas o Cuca foi o treinador, senhor Mano, que encabeçou o projeto do São Paulo campeão dos últimos anos. Exatamente. Eu não me refiro ao título de 2012 da Copa Sul-Americana. O São Paulo, quando ganha aquele tri brasileiro, é um projeto que começa com o Cuca e termina com o Muricy. O Mundial do Paulo Autuori. Mas eu queria que alguém me respondesse. O problema do São Paulo é treinador? Não, não é treinador. É isso que eu quero dizer. Não é treinador. O São Paulo chama-se presidente. O São Paulo não joga? Como é que ele vai ser o culpado? Ah, não, ele não joga. Ele monta tudo, ele planeja tudo. Quantas partidas ele entrou em campo? Ou seja, trocou 13 treinadores. Sim, mas do São Paulo. Meu senhor, Desde Carlos Miguel Aidar, que o São Paulo não tem comando. O São Paulo não tem presidente. Desde Carlos Miguel O São Aidar, Paulo desde não Juvenal. tem planejamento. Né? O São Paulo não tem absolutamente nada Desde que o do Juvenal principal saiu. cargo burocrático do São Paulo Futebol Clube. Ou seja, o caso do Osório, é bom a gente lembrar o seguinte, que ele sempre teve o desejo de comandar uma seleção. Só que ele teve inúmeros problemas e inúmeras divergências com o Carlos Miguel Aidar. Ele fez assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou pro tal do México mesmo e dane-se o São Paulo. Porque ele não tinha o objetivo inicial de ir embora do São Paulo. Ele tinha o sonho de comandar uma seleção, o que não significaria abandonar o São Paulo para dirigir uma seleção na primeira proposta. Ele teve problemas com o Carlos Miguel Aidar, vale lembrar, e foi, ó, embora. Porque se a gente for comparar em termos de peso, de importância, dirigir o São Paulo é tão grande ou até mais do que a seleção do México, que, com todo respeito, é inexpressiva no cenário mundial. O São Paulo não é inexpressivo no cenário mundial. Aquele bilhete do Carlos Miguel Aidar, ou seja, para o treinador do São Paulo, WhatsApp, foi aquele WhatsApp na cabeça acabou do Osório. Acabou com o Osório. Um abraço pro gaiteiro, ou seja, não é que os treinadores abandonam São Paulo, eles não vêm convicção alguma. O Bausa passou 6 meses tomando pedrada da diretoria, pedrada de conselho, pedrada de todo mundo que foi, olha, bagunçar a orelha do cara. O Bausa fez o que pediram pra ele, é diferente. Pra Argentina, que é pesada, legal, foi embora. Ou seja, não é que os caras largam o São Paulo porque, tem uma proposta melhor. Não, é porque a diretoria do São Paulo enche o saco dos treinadores e não deixa os caras trabalhar.